A cidade é um organismo capaz de construir, acelerar, valorizar e representar. E nela construímos juntos o amadurecimento da sociedade. Aceleramos ideias capazes de modificar cenários. A cidade move, dança, arde, muda. E a voz que dita o seu ritmo tem influência dos empresários, de líderes, de exemplos, de gente da gente. Somos a história fazendo o futuro. Somos o ritmo, somos o pulso, somos Floripa, somos a CIF. Tive sempre esse sonho de ser empreendedora. Trabalhava de faxina, jogo mecânico, nós viemos para cá em busca de um sonho. A gente levou muitos não. Geralmente o não a gente já tem, a gente tem que buscar o sim, né? Então o sim foi lá com o Cicobi. Há 2 anos atrás, a gente abriu as portas da nossa mecânica. E o primeiro dia, assim, quando a gente se olhou, abriu as portas, era só eu e ele aqui dentro. Começou a ver que o negócio começou a crescer numa proporção que a gente não esperava, sabe? Já no segundo mês teve que pegar funcionário, daqui a pouco, e de novo, até que o negócio começou a engrenar que não parou mais. Hoje a gente praticamente presta tudo pelo Cicobi. Sem ele a gente não estaria aqui hoje, né? A gente precisou da parceria dele para a gente abrir as portas e conseguir fazer a nossa movimentação. E tudo que eu peço, que eu pergunto, tenho uma dúvida, eu ligo e falo, eles me respondem, me ajudam, que ali eu sou muito bem assessorada. Eu faço tudo pelo aplicativo, pagamento, transferência, TED, o que for é ali. Como eu tenho 3 crianças, aí às vezes eu tenho que sair e preciso fazer qualquer coisa daqui da oficina, eu faço onde eu estiver, em casa, no trabalho. Nós só temos a agradecer, sabe, a tudo que o Cicobi está proporcionando. E hoje nós estamos crescendo cada dia mais em parceria com o Cicobi Maxicrédito. Cicobi Maxicrédito, 35 anos. Uma história feita por milhares de outras histórias. Boa noite, meus amigos e amigas, todos os empresários e empresárias que estão assistindo a gente. Nada mais justo do que começar essa live agradecendo o Cicobi, que está aí apoiando todos os empresários e empresárias que estão passando por várias dificuldades, nós sabemos. Então, meu agradecimento especial ao Cicobi, que está apoiando essa live, essa série de lives, e que está ajudando todos nós no enfrentamento dessas dificuldades todas. Bom, boa noite, meu nome é Thiago Coan, sou diretor voluntário da CIF, estou aqui com 2 grandes feras, com Israel e com a Eliane, 2 especialistas no mercado financeiro, no mercado de investimentos, e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre planejamento do futuro, sobre como que a gente, mesmo enfrentando todas essas dificuldades, todas essas adversidades, como que a gente pode e deve manter um planejamento adequado para que a gente dê continuidade nas nossas atividades e a gente tenha condições de avançar em todos os nossos projetos. Então, primeiramente, vou apresentar a Eliane. Eliane, bem-vinda. Eliane da Cavida, primeiras damas, né? Eliane, quer dar uma boa noite para todo mundo? Boa noite associados da CIF, nossos colegas, também sou associada, nucleada da CIF Mulher, lá do Grupo das Mulheres Empresárias de Florianópolis, também atuo como gestora de capacitação lá no núcleo, então é uma grande honra estar aqui falando para toda a população de Florianópolis, em especial os associados da CIF. Obrigada. Muito obrigado, Eliane. E agora, Israel, dá uma boa noite para todos nós aqui, vamos começar? Maravilha, obrigado, Thiago, boa noite, Eliane, boa noite a todos os associados e demais espectadores aí da nossa live, desse pessoal que está credenciado à CIF. Esperamos aí que ao longo dessa nossa live, nosso bate-papo, a gente possa trazer muitos insights produtivos para todos vocês. Para mim é um prazer estar podendo contribuir e participar com todos. Show, obrigado, Israel. Bom, pessoal, essa é a 4ª live de uma sequência de lives de educação financeira. O objetivo é trazer conhecimento, trazer informação para todos nós, eu me incluo nessa lista, óbvio, porque a gente passou por muita coisa nesse primeiro semestre, estamos passando ainda, e
financeiro é uma coisa muito importante para todos nós, né? Então, o Israel, especialista em investimentos, a Eliane, especialista em seguros, uma série de produtos. A gente vai começar o nosso bate-papo agora falando sobre um pouquinho mais sobre investimentos. E aí eu vou passar a palavra para o Israel. Israel, conta um pouquinho para nós sobre o que você tem para falar, sobre o que você preparou. Maravilha. Bom, gente, a gente tem, eu e a Eli aqui, a gente tem uma responsa grande, né, Eli? Poder fechar essa série aí de 4 lives, podendo abrilhantar o evento de vocês e trazer realmente bons insights. E mais do que isso, eu queria poder também trazer para vocês algumas tarefas, assim, né, que vocês possam sair dessa live podendo executar atividades, né, tarefas mesmo, para sair, bom, participei de uma série de lives da CIF, desse evento, e conseguir, no final, na última live, ter um conjunto de tarefas, um conjunto de ações que eu vou conseguir executar, e essas ações vão me ajudar a melhorar a parte de investimentos, vão me ajudar a, de fato, planejar meu futuro, né? Então, vou falar um pouquinho. Eu sou da Valorize, uma empresa que é especializada em educação financeira, investimentos, né? A gente tem algumas turmas que eu conduzo, turmas de mentoria financeira, alunos, faço trabalho de coach financeiro. E o meu grande objetivo com todo esse trabalho é disseminar a questão da cultura da educação financeira, né? Hoje no Brasil a gente tem números muito negativos, né, em relação a esse ponto, né? A gente tem hoje 1 em cada 3 brasileiros está no SPC, né? São 65 milhões de pessoas que estão no SPC. E a cultura do brasileiro, ela nunca foi uma cultura de investir, né? De guardar, né? O brasileiro, ele sempre foi muito focado com o consumo, né? O consumo imediato, a questão de gastar todo o seu dinheiro, de não investir, né? Isso repercute tanto na nossa vida pessoal, como logicamente na vida profissional, né? Os empresários e empreendedores acabam levando para a gestão da sua empresa todo aquilo que aprenderam ao longo de uma vida, né? Então eu quis poder separar aqui para vocês 7 passos para que vocês possam sair dessa live e conseguirem de fato executar essas tarefas aí. Preparem caneta ou mesmo deixem o Word aberto aí, que a ideia é realmente para a gente poder debater esses 7 passos, e espero que vocês consigam sair daqui já com tarefas a serem executadas. E eu separei aqui, né, a boa introdução que o Thiago fez, né, uma mensagem que eu recebi hoje à tarde que eu achei fantástica para esse momento que a gente está passando, né? A gente começou agora o segundo tempo do ano, né? A gente terminou o primeiro semestre e a gente acabou de começar o segundo semestre de 2020, ou seja, estamos no segundo tempo do ano. E a última vez que a gente teve um primeiro tempo tão ruim, o Brasil estava perdendo de 5-0 para a Alemanha, né? Então a gente teve um primeiro tempo muito ruim, né, gente? Né? O primeiro semestre de 2020 foi muito ruim. Mas felizmente, todo mundo que está nos assistindo aqui não tem só 45 minutos para poder reverter esse jogo. A gente tem um tempo muito maior, né? A gente tem anos aí para poder reverter esse jogo. Isso acaba sendo extensível à forma com que vocês fazem a gestão da empresa de vocês, a forma com que vocês conduzem, de fato, os seus investimentos como pessoa física também, né? E a ideia é poder estar trazendo isso, com o apoio da Eliane, falando da parte de seguros, que é um tema extremamente importante aí, e fazer com que vocês consigam, de fato, planejar tudo isso, né? Não sei se a Eli quer falar um pouquinho agora. Eu acho que é importante também, né, Thiago, comentar, a galera que está deixando os comentários, a ideia é de poder usar os comentários, né, ler aqui os comentários das pessoas todas e poder responder as dúvidas que as pessoas forem tendo ao longo da nossa live, né? A gente está com o chat aqui aberto, então fiquem bem à vontade para aproveitar esse momento aí para perguntar, para poder expressar alguma opinião, que a ideia é poder fazer alguma coisa bem interativa, né, Eli? Exato. Justamente. E eu tive a oportunidade de conhecer os 7 passos que o Israel conduz na mentoria, e eu digo o seguinte: são fundamentais. E é extremamente importante o planejamento financeiro para a qualidade de vida, não é? Então, parabéns para a CIF por colocar essas lives dessa forma, conduzindo dessa forma, para que a gente fechasse isso com planejamento futuro. Porque o futuro, ele se torna presente, não é? E as atitudes de hoje, as atitudes que nós temos hoje, que nós tomamos hoje, é que vão definir o nosso futuro. Então, para não acontecer o que algumas vezes as pessoas dizem, né? Me arrependi de não ter começado antes. Então, eu costumo dizer, quanto antes, melhor, mas nunca é tarde demais.
não deixe para amanhã, né? Eu acho que quem assistir a live hoje vai sair daqui com um conteúdo riquíssimo, não só em teoria, mas como colocar em prática, os primeiros passos, como colocar em prática um planejamento financeiro futuro. Maravilha. Vamos começar então, Eli? Começa aí. Vamos lá, então. Bom, gente, preparem-se aí, anotem, né, e perguntem também. Claro que aqui a gente tem uma questão do tempo, né, bastante limitado, então se vocês quiserem se aprofundar, a gente, não sei se depois a CIF vai colocar os nossos contatos também ali, rede social, né, tem o Instagram da Valorize, @ValorizeInvestir, vocês podem entrar em contato lá. Já convido a todos para se inscreverem, tem muita gente que eu estou vendo aqui no chat, tem vários alunos também do meu programa de mentoria financeira, que é o G20, tem amigos, enfim, né? Então, me coloco sempre à disposição de todos vocês para que as pessoas que forem tendo contato com esses 7 passos, claro que a gente não vai conseguir detalhar, Israel, não quero um pouco mais de aprofundamento daquele terceiro passo, o primeiro passo, a gente está à disposição também para ajudar, assim como com certeza a Eli na parte de seguros e toda essa parte que a gente vai estar falando, tá bom? Então vamos começar, né? O primeiro passo que eu queria destacar para vocês, né? Toda gestão de empresa, a gestão financeira pessoal, ela passa por a gente administrar pequenos desvios, né? Toda empresa, se ela não cuida de pouco recurso, ela jamais vai ser uma empresa grande. Eu costumo sempre falar que quem não consegue cuidar de R$1.000, não consegue cuidar de R$10, jamais vai conseguir cuidar de R$1 milhão, né? Então é muito a questão do hábito, né? Como a gente cuida. Tem muito empresário, muita pessoa que, isso aqui são só R$10, isso aqui são só R$30. Então, como tu gerencia os pequenos gastos, é como tu gerencia todo o resto. Então, o primeiro passo que eu quero passar para vocês, dos 7 passos do investidor iniciante, é não pagar mais tarifas na vida nunca mais, né? Então, aqui nesse primeiro ponto, hoje a gente tem uma infinidade de recursos, como conta corrente sem tarifa, como cartão de crédito hoje sem tarifa. Então, procurem analisar as opções que vocês têm no mercado, né? Eu lembro que certa vez eu estava fazendo uma palestra lá no Amapá, lá no norte do Brasil, e um dos participantes do evento comentou: olha, Israel, eu tenho 5 contas em 5 bancos e eu pago R$50 por mês em cada um desses bancos. Quase cai para trás, sério, R$250 por mês são R$3.000 por ano, né? Então, esses pequenos gastos que muitas vezes as pessoas negligenciam, eles vão acabar corroendo o teu poder de investimento, a gestão da tua empresa. Então, administre os primeiros gastos, né? Então, tem várias formas de cortar tarifa, de solicitar cesta de produtos essenciais, de fazer TED sem pagar tarifas, mesmo cartões de crédito, né? Às vezes a pessoa tem 2, 3 cartões, paga uma anuidade altíssima. Então, hoje a gente tem várias ferramentas disponíveis para nunca mais pagar tarifa na vida. Esse é o primeiro passo, para que vocês possam aí sair de uma situação de devedor, nesses pequenos gastos que vão consumindo o poder de vocês para estarem de fato isentos. A gente tem realmente várias ferramentas. O segundo passo, para quem está começando a investir, eu acho que é importante também destacar, né, o momento que a gente está agora, né? A gente recentemente o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que define a questão da política econômica do Brasil, né, a taxa básica de juros, tudo que influencia a nossa vida, o nosso consumo, financiamento habitacional das pessoas, tomar crédito, é com base na taxa Selic. Né? Então a Selic recentemente ela foi cortada em mais 0,75%, ela caiu para 2,25%. Né? Então essa queda da Selic ela acaba fazendo com que os investimentos que as pessoas têm, de repente num fundo de investimento ou mesmo na poupança, que depois na sequência a gente vai abordar, eles deixem de ser atrativos. Né? Então as pessoas estão literalmente perdendo dinheiro, gente, não é nem força de expressão. Né? Então hoje as pessoas estão perdendo dinheiro deixando, por exemplo, na poupança um investimento que seja ruim. Né? Então o segundo ponto, para que vocês possam ter acesso à infinidade de opções que a gente tem hoje no mercado, tem que ter uma conta numa corretora de valores, né? Então aqui a gente não vai citar uma específica, mas a gente pode citar 5, 6, né? Até para não ter o viés, né? A gente não está ganhando nada de nenhuma delas, mas tem várias corretoras hoje no mercado, tem a XP, tem a própria corretora do Banco Inter, tem a Rico, tem a Isinvest, Orama, tem N corretoras que vocês podem abrir uma conta, né? Em qualquer uma dessas corretoras, não paga absolutamente nada, vocês não precisam ter uma única conta numa única corretora, dá para ter conta em várias corretoras, não paga manutenção, não paga mensalidade, o processo é super simples, né? Quem nunca abriu, basta entrar na internet, acessar o site, preencher os dados e você já tem acesso à conta numa corretora.
E somente tendo uma conta numa corretora de valores que vocês vão poder ter acesso a essa infinidade de investimentos que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência, né? Como ações, como fundos imobiliários, como outros investimentos. Então tem que ter, né, Eli? Tem que ter uma conta numa corretora para poder acessar todos os investimentos que a gente tem à nossa disposição, tá? Terceiro ponto, gente, que aqui a gente já entra para uma parte mais prática, né? Então fiz todo um processo, essa preparação, esse prepara, né? Essa parte inicial de não pagar tarifas, de a gente ter uma conta numa corretora de valores para poder acessar toda a infinidade de opções de investimentos que a gente tem. Terceiro passo, né? Aí já entra a questão para quem está começando a investir, né? Eu acho que primeiro de tudo as pessoas devem equacionar suas dívidas, né? Se são dívidas de curto prazo, dívidas que têm taxas mais altas, uma taxa, um empréstimo ou um financiamento de curto prazo, que não seja financiamento habitacional, financiamento de curto prazo que tem uma taxa muito alta, a pessoa que já saiu desse estágio, que ela está começando a investir, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é iniciar a sua reserva de emergência. E esse é um ponto muito importante que muita gente negligencia, né? Muita gente acha que, emergência, não vai acontecer nada de mal comigo, né? Não vai acontecer nenhum problema comigo ao longo da nossa vida, né? E a gente está vendo aí, né? Não, olha só o que aconteceu nesse primeiro semestre, né? Claro que não foi um fato isolado com alguém, com a família de alguém, mas é um fato que acometeu todo mundo, né? O seu negócio, a vida que a gente tem, né? Agora aqui no sul do Brasil a gente teve um ciclone, né? Então muita gente perdeu casa, é uma tragédia, então coisas ruins acontecem, gente. A nossa vida não é linear, né? Então as pessoas precisam se preparar. A gente não pode ter o pensamento raso de que as coisas ruins vão acontecer só com o outro e não vão acontecer com a gente. A gente tem que estar prevenido, né, em relação a isso. Então, mais do que nunca, né, depois dessa pandemia, onde vários negócios tinham uma receita X e passaram a ter uma receita zero, né, a reserva de emergência se tornou ainda mais importante nesse momento, né? E como é que eu faço, Israel, para ter uma reserva de emergência? Aí eu indico 3 opções que vocês podem estar procurando, tá? 3 boas opções. A primeira delas é o Tesouro Selic. Vocês podem investir em títulos do Tesouro Direto, né, títulos públicos, que vai render basicamente a taxa Selic, né, que é a taxa básica da economia. Vocês vão ter uma liquidez, né, vocês vão poder utilizar, por exemplo, a corretora, no passo anterior que eu passei, utilizar uma conta numa corretora para investir no Tesouro Selic. Seria o primeiro passo, tá? Segundo passo, né, segunda opção, vocês podem investir através de um fundo de investimento, né, um fundo que não tenha taxa de administração, né, procurar um fundo hoje no mercado que não tenha taxa de administração para poder colocar a sua reserva de emergência. Ou a terceira opção seria ter aplicado dinheiro num bom CDB, né, no CDB de um banco que te pague, que te remunere aí pelo menos 100% do CDI, né, que é uma taxa que fica muito próxima dessa taxa Selic. Tá, Israel, legal, mas quanto que eu deveria ter nessa minha reserva de emergência? Então aqui que entra o ponto importante, né? Para quem é funcionário de empresa, que tem uma certa previsibilidade de receitas, né? A gente recomenda que tenha pelo menos 6 vezes o seu custo de vida mensal. Então vamos supor, a pessoa tem um custo de R$5.000 por mês. Então ela deveria ter aí pelo menos R$30.000 nessa reserva de emergência. E aí vai muito, claro que não é uma regra única, né? Tem que ser 6 meses, né? Depende muito de cada pessoa, né? De cada segmento, né? Se a pessoa também se sente confortável com 6 meses, né? Pode ser que essa reserva ela seja um pouco maior, seja de 9, de 12, ou a pessoa se sinta um pouco menos impactada com isso, ela pode ter uma reserva com um período menor. Mas é um bom norteador, né? Um norteador de ter 6 meses a sua reserva, né? Para quem é profissional liberal, né? Acho que grande parte das pessoas que está aqui nos assistindo, que tem o seu negócio e depende da sua fonte de renda do seu negócio, o ideal é que a pessoa tenha 1 ano, né, de reserva de emergência. E a pessoa pode pensar, né? Eu trabalhei durante quase 9 anos no Sebrae, convivi com muitos empresários ao longo desse tempo e muitos empresários têm 1 mês de reserva de emergência. Eles têm 2, 3 meses, né, Eli? Então, essa reserva é muito importante e se tornou ainda mais importante nesse momento de pandemia, né? Nesse momento onde as pessoas não estavam preparadas, né? E só quem está preparado é que acaba se sobressaindo nesse mercado, né? Pode parecer cruel, o que a gente vai falar,
mas as grandes crises, elas separam os gestores competentes dos gestores que não estavam preparados. Então, se a pessoa tem a possibilidade de agora, se ela não estava preparada antes, se preparar agora, agarre com todas as forças essa possibilidade de se preparar agora, porque alguma outra crise vai acontecer. A gente não sabe quando, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 2, 3 anos, né? A gente sempre torce para que nunca aconteça, mas vai acontecer, né? Eu acho que esse é o primeiro recado, né, Eli? E são crises, na verdade, existem as crises que elas são econômicas devido a uma circunstância involuntária, que é o que está acontecendo, não é? Mas existem outras crises que são crises do próprio negócio, que são crises, até questões de saúde, não é? E que não são externas, são crises internas mesmo. E por menos que possa parecer, mas é muito mais comum essas crises internas mesmo, familiares, empresariais, do que mesmo as crises que são provocadas por uma pandemia, por uma situação econômica. Então, é muito comum acontecerem essas crises, sim, e é importante estar preparado. E é bem esse ponto que a Eli comentou agora, que negócios que são mais cíclicos, né, que fazem parte, às vezes a pessoa tem um negócio um pouco mais sazonal, né, ela acaba já cuidando dessas questões, dessa ciclicidade, e são crises, como a Eliane comentou agora, muito bem colocado, né, são crises do negócio, né, então nenhum negócio vai ter rentabilidade crescente todos os anos, né, vai ter momentos e anos que não são anos positivos, não são anos bons, né. Todos os empresários e pessoas que eu convivi, empreendedores, ao longo desses 9 anos que eu trabalhei no Sebrae, os empresários que tinham uma reserva de 2 anos, né, e às vezes as pessoas pensam, nossa, eu tenho 1 mês de reserva na minha empresa, eu tenho 2, 3 meses, tem empresários que se gabam, né, nossa, eu tenho 3 meses aqui de reserva dos meus custos. É muito pouco, gente, é muito pouco, né, porque empresas que realmente pensam, são prevenidas, elas têm 1 ano, 2 anos às vezes de reserva, né? Se em 2 anos o meu negócio tiver um faturamento muito aquém, eu precisar fazer um grande investimento, pegar nesse momento agora, né? O cara tem um restaurante, né? Vocês devem ter acompanhado o noticiário, um restaurante que foi totalmente demolido, destroçado pelo vendaval. E aí, como é que faz? É um negócio totalmente inesperado, totalmente fora da curva, né? Mas essas questões, né, mais críticas, elas acontecem. E as pessoas que têm essa reserva, elas podem estar reequipando o seu negócio, né, colocando já a atividade ali para rodar novamente, né? Então essa reserva de emergência é muito importante. E nunca a gente pode dissociar, que muita gente também acaba cometendo esse equívoco, de dissociar o empreendedor com o empresário, aliás, o empreendedor, né, com a pessoa física, a pessoa que está lá conduzindo o seu negócio, com a forma com que ela lida com a sua vida, né? Então a empresa, ela é uma fonte de renda para a construção de patrimônio da pessoa física, né? Então, para que a pessoa tem uma empresa? Para que ela tem um negócio? Não é para ficar a vida toda no seu negócio e sem poder construir um patrimônio capaz de dar segurança, né? Então, o que eu sempre... meu grande trabalho na Valorize, na minha empresa, é poder fazer com que as pessoas enxerguem a possibilidade de construir uma liberdade financeira, né? De ter um patrimônio capaz de pagar as suas próprias contas. Mas o brasileiro não está preocupado com isso, né? A grande maioria das pessoas elas estão preocupadas em ter renda, em aumentar o seu faturamento, aumentar o seu salário para poder consumir mais. Quando a pessoa tem esse mindset, esse viés, a pessoa vai ficar escrava do sistema a vida inteira. Ela vai estar com 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade, tendo que trabalhar por dinheiro, tendo que correr atrás do dinheiro, né? Então, o projeto todo, eu queria poder passar esses passos para vocês, é mudar essa equação, né? A gente tem que virar o jogo. A gente está perdendo 5-0 para a Alemanha, a gente tem que virar esse jogo, né? Então a gente tem que colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, ao invés de a gente correr, que é a chamada corrida dos ratos, né? A gente nunca sai do lugar, fica ali correndo atrás naquela rodinha lá e não sai do lugar. Então é colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. E hoje, felizmente, a gente tem vários veículos hoje facilitados, hoje com um smartphone na mão. A pessoa pode comprar ações do Brasil e dos Estados Unidos com alguns poucos toques na tela. Então, isso há pouquíssimo tempo atrás era impossível de se fazer, era caro, burocrático, e hoje a gente tem essa facilidade de poder investir em empresas, e é legal fazer esse parênteses aqui também, para todo mundo que é empresário. Vocês que são empresários,
vocês não precisam só empreender do seu negócio. Vocês podem empreender diretamente, ter o seu negócio, a sua loja, a sua empresa, mas vocês podem também empreender de forma indireta, podendo ser sócio das melhores e maiores empresas do Brasil e do mundo. Isso é muito importante para que vocês possam diluir o seu risco. Então a pessoa coloca todas as suas fichas num único gerador de renda, que é o seu negócio. É muito trabalho que a Eliane faz, é a gestão de riscos. Então é se prevenir, é ter opcionalidades de investir em várias frentes. Não, eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu restaurante, eu tenho minha loja de roupas, mas eu tenho parte do meu patrimônio também investido em outros negócios. Eu posso empreender em outras empresas físicas, ou eu posso investir, por exemplo, através da Bolsa de Valores também. Então essa diversificação é muito saudável, A pessoa que tem essa mente aberta de pensar, se eu coloco todos os ovos na mesma cesta, aquela regrinha de bolsa que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, se eu coloco todos os ovos na mesma cesta, essa cesta cai, a gente coloca todo o patrimônio, toda a nossa força num único negócio, e acontece algum evento desse, um coronavírus, um vendaval, um negócio nesse sentido, um ciclone, bomba, o meu negócio vai pelo ralo. Então a gente tem que diversificar os nossos investimentos. Isso e aí a gente entra na parte que, até entrando na parte dos seguros, que é a parte de previdência, a parte de investir na sua aposentadoria. Então, hoje a gente tem vários veículos para que as pessoas possam investir, e hoje é o nosso tema que a gente está aqui, a gente está aqui para falar de planejar o futuro, planejar o futuro, e a gente tem que fazer isso hoje. Eu costumo sempre falar para as pessoas que o melhor momento para investir foi ontem. O segundo melhor momento para investir é hoje, gente. Então, acho que a Eliane comentou no início ali, todo mundo, todos os meus alunos, todo mundo que já participou de alguma palestra minha, algum treinamento ou da minha mentoria, quando dá esse estralo, a pessoa acorda, ela começa a pensar o seguinte: por que eu não comecei antes? Esse é o maior arrependimento de todos que começam a investir. Eu tenho alunos na minha mentoria financeira que têm 23 anos. E eles estão assim arrependidos por não terem começado com 18 anos. Então isso é maravilhoso, saber que pessoas jovens já estão investindo, mas esse é um arrependimento que sempre acontece. Quando a pessoa ela estrala, eu acho que todo mundo que está aqui, que está investindo o seu tempo, e eu novamente agradeço aí todo mundo que está participando, está investindo o seu tempo em autodesenvolvimento, em melhorar, em ter insights, já são pessoas diferenciadas. As pessoas que estão aqui nos assistindo hoje à noite, fazendo várias coisas, já são pessoas diferenciadas, são pessoas que estão investindo o seu tempo em autodesenvolvimento. São essas pessoas que vão progredir, são essas pessoas que vão crescer lá na frente. Exatamente. Vamos lá, então, vamos aproveitar o gancho do ciclone e tudo mais, de todas essas infelicidades dos últimos dias e horas. Eli, comenta um pouquinho para nós do trabalho de proteção, de como que a gente pode ultrapassar essas adversidades todas que a gente vem, que 2020 está trazendo para todos nós. Segundo tempo. Olha, são tantas notícias ruins, mas eu vou começar com uma notícia boa. Maravilha. Muitos de nós aqui, que estamos aqui nessa live, que estamos assistindo, seremos centenários. Não tem vendaval que nos derrube, não vai ter coronavírus que nos derrube, ok? E muitos de nós chegaremos aos 100 anos. Boa notícia, não é? Ótima. Ótima. Vamos lá. Imagine que a nossa capacidade produtiva, quando eu falo produtiva, é capacidade de geração de renda, tá? Vá até os 70. Estou sendo otimista também, tá? Significa que nós temos pelo menos 30 anos para viver do que nós construímos, para viver das reservas que nós construímos. Gente, 30 anos é tempo pra caramba. Para viver de renda, para viver do que nós estamos falando aqui, planejamento futuro. Daquele menino de 23, do de 18, do de 25, do de 40, do de 50, enfim, né? Dentro do planejamento financeiro de vida, que é o que nós trabalhamos na empresa, eu costumo dizer que nós trabalhamos com 2 grandes riscos, e o primeiro deles é o viver muito. Viver muito é um grande risco financeiro,
porque você pode ter uma vida espetacular até os seus 50, 60, 65, financeiramente falando, um bom padrão de vida, uma boa casa, boa estrutura, viagens, tudo maravilhoso, porque a tua renda te proporciona isso, né? Mas se não tiver reserva, isso significa que os 30, 35, 40 anos seguintes vão ser anos muito difíceis, porque obrigatoriamente vai sofrer um downgrade brutal no padrão de vida, e ninguém quer passar por isso, né? Então, a boa grande notícia é que nós vamos viver muito. A outra boa notícia é que quanto antes começar a preparar um futuro financeiro melhor, né? E ali também é importante, o Israel colocava alguns passos, e eu sempre costumo dizer, gente, antes de começar, faça uma análise, siga alguns passos básicos, não é? Então, o Israel colocava alguns passos que eu considero extremamente importante, e eu também trago alguns, como, por exemplo, antes de iniciar o seu planejamento do viver de renda, né, quando eu falo, a gente trabalha muito com seguros financeiros, né, e agora eu estou falando de aposentadoria, viver de renda, liberdade financeira, tudo a mesma coisa, né? Mas antes de iniciar, que idade eu tenho hoje? O primeiro ponto do planejamento, que idade tenho hoje e com que idade eu gostaria de alcançar minha liberdade financeira? Então, poxa, eu tenho 30 anos e eu gostaria de, a partir dos 60 anos, trabalhar se eu quiser e se eu puder, mas caso contrário, eu já tenho a minha liberdade financeira construída. Então, ali nós já temos o tempo do planejamento, não é? A partir daí, eu costumo dizer, nós temos que trazer a dia de hoje também, qual é o padrão de vida que eu quero ter a partir da minha aposentadoria, né? A partir da minha liberdade financeira. Que padrão de vida eu quero ter? É importante também que a gente saiba qual é o valor, não é? E normalmente as pessoas não param para pensar nisso. E eu escuto com uma certa frequência, né, o que você gostaria de fazer? Como que você se vê após os seus 65 anos? Eu gostaria de fazer 2 viagens internacionais por ano. Legal. Põe na ponta do lápis e vê quanto custa isso por mês. 2 viagens internacionais por ano, não é? Mas fora isso, vem o plano de saúde, que fica muito mais caro, a alimentação, moradia, tudo isso, se colocar na ponta do lápis, já vai saber qual é o padrão de vida. Com base nisso, que reserva eu preciso ter? Não é? Então, para eu ter um padrão de vida X a partir de 60 anos, considerando uma expectativa de vida, imagine, de 90, que reserva financeira eu preciso construir? E essas são informações que normalmente as pessoas não levam em consideração quando elas começam a poupar. Elas simplesmente começam a poupar o que elas sobram. E aí que está o grande equívoco do planejamento financeiro. Porque pode passar décadas poupando o que sobra e chegar lá na frente e não ser suficiente. A equação é outra. A equação é que padrão de vida eu tenho que ter, que reserva eu tenho que constituir, a partir daí, sim, o quanto eu preciso poupar por mês, e aí tomo a decisão onde eu vou investir, não é? E o grande equívoco é iniciar por o quanto eu sobro, e normalmente não sobra. Se a mente for dessa forma, se eu pensar dessa forma, quando eu sobrar, eu vou poupar, nunca vai sobrar. E quando sobrar, vai sobrar de forma insuficiente para o seu planejamento financeiro. E, gente, dinheiro não perdoa. Tem jeito. Pensar que quando eu chegar aos 60, 70 anos, vai acontecer um milagre, não vai, não existe. Principalmente para nós que somos profissionais liberais, empresários, e nós temos que construir a nossa liberdade financeira futura. E até mesmo quem é CLT, né? Todo mundo, mas principalmente nós, empresários, nós temos a grande responsabilidade da construção da nossa liberdade financeira.
E o Israel colocava muito bem, a pessoa jurídica e pessoa física andam juntos, não é? Mas a gente não pode entender essas duas pessoas como uma única. Elas têm que andar juntas, assim. A Cavida e a Eliane andam juntas. Mas as duas, o objetivo é que as duas enriqueçam na mesma proporção. Quando uma enriquece mais do que a outra, algo não vai bem nessa gestão, não é? Então, para o empresário também vale essa lição, porque só o CNPJ enriquecer e o CPF ficar pobre, pode ser que ali na frente as duas pessoas, algum imprevisto, algum infortúnio, uma pandemia, uma crise econômica, uma crise no setor da empresa, pode ser que o CPF e o CNPJ empobreçam ao mesmo tempo. Então, é muito importante que os dois enriqueçam juntos, né? E quando a gente fala das proteções, não é? Eu acho que quando a gente fala, primeiro é proteger o futuro, né? Proteger o nosso planejamento financeiro futuro, proteger o nosso viver de renda, né? Então, ter estratégias muito claras do nosso viver de renda, porque vai chegar um momento que nós vamos precisar viver de renda. Ou nós vamos desejar, ou nós seremos obrigados a viver de renda. Isso é fato. Aquela história de que, eu vou trabalhar para o resto da minha vida. Cara, você se imagina trabalhando para gerar renda, gerar seu sustento aos 85 anos? Aos 90 anos? Não é? Então, em algum momento nós vamos desejar ou vamos necessitar viver de renda. E outro ponto muito importante são as proteções do nosso planejamento financeiro. Eu costumo relacionar ao seguro do automóvel. Quando a gente compra um veículo, né, antes de sair da concessionária, normalmente, eu diria assim, grande parte da população, antes de sair da concessionária, ele já faz o seguro. Não é, Israel? É isso aí. Senão tá com medo de bater na primeira esquina, né? Tem medo de bater na primeira esquina, exatamente. E se bater, prejuízo na certa, não é? Mas imagine um veículo, não vou falar dos danos a terceiros, vou falar dos danos próprios, um veículo de 50 mil reais. Na pior das hipóteses, uma perda total nesse veículo é 50 mil reais que ele perde. Mas olha que cultura bacana que nós já temos no Brasil, é de que, poxa, eu tenho um carro, quero fazer seguro, não é? Mas muitos empresários iniciam um negócio em que ele é o principal ativo deste negócio, tá? Ele é o coração, ele é o cérebro, ele é a operação, ele é tudo desse negócio. Dele depende a empresa, dele depende a família dele depende os funcionários e as famílias dos funcionários, e ele não faz seguro dele. E grande parte dos empresários ainda não tem seguro de si próprio, né? E ali eu pergunto também, por quanto tempo, imagine que o empresário precise se afastar do seu negócio, né? Quanto tempo a empresa dele consegue andar sozinha sem que ele esteja lá? E contribuindo também, né, Eliane, a questão, tem muitos, por exemplo, alunos da minha mentoria, por exemplo, são dentistas, né? Então, tem profissões que são muito sensíveis a um determinado evento, que tu precisa ali da destreza das mãos, e normalmente, com uma certa idade, tu vai perdendo a destreza, né? Ou se acontecer alguma coisa com as tuas mãos, praticamente tu perde 100% da tua capacidade produtiva do teu negócio, né? Então, tem profissões ainda que são ainda mais sensíveis, e eu acho que é muito do proteger para poder chegar no futuro, né? Então, as pessoas, a gente está falando do tema, planejando o futuro. Como é que a gente protege para poder chegar lá no final da maratona, né? A construção desse patrimônio, né? Como é que a gente vai percorrendo esse caminho para poder se proteger? Acho que é muito porque a falta dessa proteção, ela pode comprometer o negócio, ela pode comprometer o planejamento financeiro para a liberdade financeira, não é? Ela pode dilapidar, a falta de uma proteção, ela pode dilapidar o patrimônio. Muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto custa tratar uma doença, ou do quanto custa
a reabilitação de um acidente, não é? Então, volto de novo à questão do carro. Faz o seguro do carro, mas esquece de fazer seu próprio seguro. E se no momento do acidente você está dentro do carro? E se dali sai com uma sequela grave? Quanto custa a reabilitação de um acidente grave? Quanto tempo isso custa? Então, isso impacta diretamente no planejamento financeiro futuro. E pode impactar de tal forma que não tem recuperação, porque a gente fala de valores muito grandes. E o que as pessoas não sabem, Israel, e eu acho muito bacana essa oportunidade que a gente tem aqui através da CIF, é trazer essa informação, porque é possível. Assim como um dentista pode fazer o seguro da mão, porque uma falha na mão vai falhar a profissão dele, o empresário pode fazer um seguro para ele em vida, né? Eu costumo dizer seguro de vida para a vida. E pode utilizar em vida. Muita gente acha que é só, mas seguro de vida é só quando eu falecer, eu não vou usufruir disso, né? Exatamente. Hoje existem muitas coberturas que protegem o profissional liberal e o empresário em vida, porque ele tenha recurso financeiro. Nós falávamos da reserva de emergência. Aí eu imagino que aqui muitos empresários já começaram a fazer conta, 12 meses, quanto que ele precisa ter de reserva de emergência, e tem que ter reserva de emergência. Mas enquanto constrói essa reserva de emergência, e se algo acontece, não é? Exatamente. Então, existem algumas formas dele se proteger, na verdade, existem já várias formas das pessoas se protegerem o seu planejamento futuro, protegerem o patrimônio, né, sem que seja necessário dilapidar uma construção patrimonial toda, um planejamento financeiro todo, né. O que eu sempre costumo falar também é a questão, bem esse trabalho da Eliane. Muita gente não gosta de falar sobre esse assunto e muitas vezes as pessoas, tem gente que eu escuto às vezes fala assim, não, eu não gosto de falar sobre isso porque parece que atrai. Né? Atrai é tu não tomar nenhuma medida de gestão para se preparar para isso, né? Então tem gente que não vai em médico para não descobrir que tem algum problema, né? Então aí depois que acontece alguma coisa a pessoa já está num estágio mais avançado, né? Exatamente. E aí não tem mais jeito. Então eu sempre falo o seguinte, gente, prepare-se para o pior, porque se o pior acontecer a gente está preparado, né? Não é querer quando a gente se prepara para o pior não quer dizer que a gente deseja que o pior aconteça. Acontece que se ele se preparar para o pior e ele não acontecer, maravilha. Agora, se acontecer, eu estou preparado. E eu acho que vai muito em linha com o que a Eliane comentou, acho que foi muito bacana essa parte de proteções, é muito importante para poder fazer a construção da jornada, e é muito na linha de as pessoas querem ter uma vida boa no futuro, né? Todo mundo quer ter uma vida tranquila, nossa, eu quero me aposentar, eu quero ter um patrimônio legal, mas o que a pessoa está fazendo hoje para poder construir isso? Então, eu sempre falo para os meus alunos, quer ter uma vida fácil no futuro, tem que fazer o que é difícil hoje. Difícil é poder estar aqui, parando um tempo, a vida está muito corrida, tem filhos, tem trabalho, tem coisa em casa, a pessoa está aqui se dedicando a esse autodesenvolvimento. É difícil poder assistir um documentário, é difícil poder ler um livro, então a gente está tomado por muitas coisas, nunca ninguém tem tempo mais. Já ouvi uma pessoa falar assim, nossa, eu tenho muito tempo, né? Minha rotina do meu dia, eu tenho 4 horas sobrando, né? Então parece que hoje é quase um crime a pessoa dizer que tem 4, 5 horas sobrando, né? Então ninguém tem tempo, né? Mas é como a gente investe esse tempo. A gente investe esse tempo em crescer, em progredir, né? Então parabéns a todo mundo que está aqui assistindo, que eu acho que esse é o foco, né? Exato. Vamos continuar na questão dos passos para que essa galera possa implementar? Vamos. Bora! A gente, por nós aqui, a gente ficava umas 2, 3 horas, mas a gente sabe que o tempo é muito curto, né? Exato. Então, a gente estava, então, na parte da aposentadoria, né, Thiago? Isso. Então, assim, a Eli falou muito bem nessa parte, né? Então, pense nessa parte do futuro, né? As pessoas, elas negligenciam a questão do futuro, né? As pessoas normalmente vão ter mais futuro do que presente. A expectativa de vida hoje no Brasil, ela aumenta cada vez mais. O Brasil ainda é um país muito jovem, né? Então, as pessoas, na média, daqui a 20, 30 anos, vão ter uma expectativa de quase 90 anos, né? Então, prepare-se realmente para lá para frente, né? Como no jogo da Alemanha a gente não tem só 45 minutos para virar o placar, a gente tem um tempo muito maior, então use esse tempo a seu favor, né? Esse é o primeiro ponto. Investir no seu projeto de futuro, investir pensando em longo prazo.
E esse seria o quarto passo, investir na sua aposentadoria para lá para frente. O quinto passo, que é algo que a gente foi treinado ao longo da nossa vida, né? Caderneta de poupança. Tenho certeza absoluta que tem muita gente que está nos assistindo aqui que tem o seu dinheirinho lá na caderneta de poupança, né? E muita gente não sabe até quanto que esse dinheiro rende. Muita gente acha que meu dinheirinho está lá na caderneta de poupança, eu estou sendo conservador. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, então eu sou conservador, então por isso eu tenho um dinheiro na caderneta de poupança. Não, gente, você não é conservador. Você está sendo muito arrojado. Sabe por quê? Porque estava jogando dinheiro fora, né? Por que está jogando dinheiro fora, Israel? Hoje, a caderneta de poupança, ela rende 70% da taxa Selic. Essa é a regra hoje da caderneta de poupança. Então, se hoje a gente tem uma Selic a 2,25, e muito provavelmente ela vai cair aí para 2% ao longo do ano, a gente está falando de uma rentabilidade de 1,57% ao ano. Então, quer dizer que aqueles R$100 que a pessoa aplicou no primeiro dia útil de janeiro, no final do ano, no último dia útil de dezembro, a pessoa tem R$1,57 a mais. Né? Isso basicamente é a inflação. Né? E se a inflação for superior a esse índice, a pessoa está perdendo dinheiro. Exato. Então, por quê? A gente foi doutrinado dessa forma. Há 10, 20 anos atrás, quando a gente aprendeu com os nossos pais, que aprenderam com os seus pais também, não se tinha hoje os instrumentos que a gente tem hoje à disposição. A gente tinha uma inflação galopante na década de 80, né? A pessoa mais importante do supermercado era o precificador ali, quem etiquetava, né? De manhã era um preço, à tarde era outro. Inflação de 2.000% até antes do Plano Real. E a gente tem uma moeda muito recente, né? Uma moeda que tem 26 anos apenas, né? Então a gente está começando, a gente está engatinhando agora. Né? Então risque da sua vida, do seu vocabulário, a caderneta de poupança. Onde que eu coloco então esse dinheiro que está na poupança? Você pode procurar um bom CDB, por exemplo, um CDB que te pague aí pelo menos 100% do CDI, que eu acho que é interessante, que ele já está num destino bem legal, rendendo aí em torno de uns 20% a mais e com o mesmo nível de risco. Muitas vezes as pessoas acham que não, eu vou tirar da poupança, mas a poupança não paga imposto de renda. Tem CDBs, né? Mesmo pagando imposto de renda, mesmo tendo a mesma liquidez, ou seja, a liquidez imediata, né? Eu posso sacar o dinheiro a hora que eu quiser, vai estar rendendo aí em torno de 20% acima da poupança. Esse seria o quarto passo, tá? Se vocês quiserem se aprofundar, a gente está sempre à disposição. Aliás, esse é o quinto passo da poupança. Sexto e penúltimo passo, hoje, eu coloquei aqui, invista em ações, né? Gente, a quantidade de pessoas que investem em ações hoje no Brasil, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho um relato de muitos alunos que estão aí na live participando, muitos alunos meus, que acho que quase 100% todos já investem. As pessoas começaram, nossa, é isso mesmo? É assim fácil, né, que eu consigo investir em ações? É isso, é assim fácil. Mas não foi sempre assim, né? Pouquíssimo tempo atrás era muito complicado, né? Então hoje, com esses passos que eu passei para vocês, ter uma conta numa corretora, vocês conseguem abrir uma conta numa corretora, se não me engano, em talvez um dia útil, no máximo. Às vezes tem corretoras que abrem em algumas horas, olha que maluco. Você já consegue comprar ações de boas empresas, são as maiores empresas que a gente tem listadas na Bolsa, são as maiores empresas do Brasil, né? Vocês podem ser sócio dessas empresas, né? Eu costumo sempre falar, pensando em investimento para o longo prazo, a gente até na nossa reunião de alinhamento, né, Thiago, eu comentei que investir em ações no curto prazo é muito arriscado. E as pessoas muitas vezes não investem porque acham que é um cassino, uma coisa muito confusa, né? Eu concordo totalmente, investir em ações não é para o curto prazo, é justamente para esse projeto maior de vida de vocês, é para o longo prazo. Investir em ações no curto prazo é arriscado. Não investir em ações no longo prazo é arriscado. Então, não investir em ações daqui a 10, 20 anos é muito arriscado, porque a pessoa deixa o seu dinheiro na renda fixa ou na caderneta de poupança e a gente vai tendo o chamado imposto invisível, que é a inflação, que vai corroendo o nosso poder de compra. Tem gente que é funcionário de empresa e de repente está assistindo essa live ou vai ver depois, né? A inflação ela corrói o nosso poder aquisitivo. A gente tem uma outra inflação também invisível, que agora recentemente a gente acabou de mandar a declaração de imposto de renda, onde essa tabela do imposto de renda ela não é reajustada. Então, a cada ano as pessoas ganham mais, só que elas pagam mais impostos. Né? Então, esse é um imposto invisível que vai deixando as pessoas mais pobres. Então, o que eu faço para me blindar disso? Eu preciso investir em poucas empresas, em empresas boas, né? Empresas ter uma carteira de empresas, e essas empresas que eu selecionei ao longo de um período bem interessante, elas vão se multiplicar por muitas vezes, né?
E muitas vezes as pessoas acham que vão acertar, né, Thiago, a questão de, eu vou investir em empresa, mas se essa empresa quebrar, né? Por isso que a gente investe numa carteira diversificada de ativos, né? Então, deixa eu aproveitar e fazer um adicional. Você estava falando de ações, né? A gente também conversou bastante sobre crise. Obviamente que muitos dos que já estão na Bolsa e passaram o fevereiro, março e abril, com certeza não dormiram muitas noites, viram o patrimônio corroer quase ou até mais que 50%, mas eu também vi muita gente que, enquanto a poupança não, os investimentos estavam diminuindo pela metade, eles estavam tirando dinheiro de outros lugares para colocar na bolsa naquela ocasião, e o patrimônio que eles investiram agora em fevereiro, março, praticamente dobrou de valor, por conta da valorização que a gente já teve, da recuperação que a gente já teve no mercado, não só no Brasil, no mercado de forma geral, né? Verdade, então, a gente fala que é muito arriscado, não tenho estômago, não gostaria de ver o meu patrimônio diminuir 2%, mas a gente acabou de passar por algumas semanas, meses, em que a gente corroeu mais de 50% do patrimônio, mas mesmo assim ocorreu uma injeção de capital tremenda na bolsa, que foi justamente aquele capital que estava parado, de uma venda de um imóvel que não sabia o que ia fazer, enfim, valores que estavam parados na poupança, né, guardado, e aí a gente já conseguiu ganhar muito com essa recuperação do mercado. E bem importante colocar isso, Thiago, porque a capacidade de recuperação da bolsa também, não é? Então, eu fui uma das pessoas que algumas noites não dormi, mas também, ao mesmo tempo que a gente viu cair, a gente viu retomar, Exato. Não é? Então, eu trago isso muito para minha experiência pessoal, porque eu também sou empresária, não é? Eu digo que eu invisto em 2 grandes mercados de risco, não é? Um é ser empresário, não é? E o outro é investir na bolsa. São 2 grandes mercados de risco. Tão arriscado, até mais do que investir na bolsa, é abrir um negócio, não é? Mas a gente coloca amor, paixão, coloca a nossa experiência de uma vida toda no nosso negócio. Graças a Deus, meu negócio não foi afetado por essa crise, mas muitas empresas foram afetadas pela crise. E a recuperação não está sendo tão rápida quanto está sendo a Bolsa de Valores, não é? Então, a importância da diversificação, não estou querendo com isso dizer, olha, fechem suas empresas e invistam na Bolsa, não, mas, até porque eu sou empresária, eu não conseguiria imaginar minha vida sem a minha empresa, e eu acho que isso é desenvolvimento, isso a gente gera empregos, isso a gente colabora com a humanidade também, não é? Mas é importante que a gente consiga fazer essa avaliação, que o empresário consiga fazer esse comparativo, não é? É arriscado investir na bolsa, é arriscado ser empresário também, porém Exato. Com uma boa gestão, dando os passos certos, com um bom planejamento, é um excelente equilíbrio, né, fazendo essas 2 pontas. Eli e Israel, a gente já está partindo para o final e eu tenho algumas perguntas aqui, tá? Vou começar com uma pergunta do Maicon. Ele perguntou para o Israel com que idade você começou, Israel? Olha só que legal essa pergunta aí. Então, a minha esposa que está aqui perto, né, aqui na sala, eu sempre falo para as pessoas assim, que ela que deveria tá conduzindo a Valorize, né? Que é legal assim, quando as pessoas que estão aqui, de repente as pessoas que não estão, acham assim que é bom, eu não sirvo para esse mundo e nunca servirei, né? Então há 13, a gente está junto há 14 anos, eu e minha esposa Viviane, e acho que quando a gente estava no comecinho do namoro, ela me fez uma proposta indecente, que eu sempre falo para as pessoas. Bom, como assim uma proposta indecente? Ela falou o seguinte, amor, vamos investir, vamos guardar, né? Aquela coisa, vamos guardar R$100 por mês. E há 13, 14 anos atrás, para muita gente hoje, se guardar R$100 é uma coisa que, né, já é difícil. Há 13, 14 anos atrás, R$100 para mim era muita coisa. E eu pensei, nossa, mas foi difícil, eu fui na onda dela. E a gente conseguiu guardar R$100 por mês. E no final, eu tinha mais ou menos uns 24 anos, por aí, fazia uns 13, 14 anos.
E R$100, aquele negócio, né? Pô, me arrependo, por que eu não comecei com 18, né? Eu falo às vezes para meus sobrinhos que têm essa idade, cara, começa agora, cara, daqui a 10 anos. Tu vai me agradecer profundamente, né? Você está falando de sobrinhos, né? Eu tenho algumas amigas, amigos, colegas próximos que me acompanham nas redes também, sabem do meu trabalho que eu faço de investimentos, e aí me pedem ajuda para crianças, para bebês. E uma das coisas que, assim, eu dedico, aí muito mais um trabalho pessoal que eu gosto de ver, né? Eu pego pela mão, ajudo a abrir conta, a criança já sai do hospital com CPF, é muito fácil abrir uma conta bancária gratuita, como o Israel falou no começo, o próprio Banco Inter, abre a conta, super simples, logo em seguida, ou até pelo próprio Banco Inter, ou se não preferir pelo Inter, abre uma conta numa outra corretora gratuita. Imaginem o capital, não apenas financeiro, mas intelectual que uma criança recém-nascida, ou até um pouco mais já jovem, vai ter quando alcançar a maioridade, quando alcançar os seus 18, 20 anos, já com uma conta bancária, já entendendo de todo o processo de cuidar da sua conta, de investir mensalmente. Então, assim, a gente fala muito sobre isso, né, comecei tarde. Quem não começou, comece logo. Mas se tem criança dentro de casa, não comece só para você, comece para a criança que está dentro de casa também, porque essa criança, quando alcançar o 18, o 20, ela já vai estar pronta intelectualmente, pronta do ponto de vista de capital também, né? E é aquilo que eu comentei ali, quando a gente começou, a gente fez, né, R$100 por mês, dentro daquilo que a Eliane comentou, que o segredo, gente, não corta essa palavra de sobrar, tá? O que é sobrar? Sobrar é a parte menos importante do todo. O que sobra? É aquilo que eu descarto, aquilo que eu jogo fora. Então, se tu fala que se sobrar eu vou investir, tu tá simplesmente dizendo que a sobra é a parte que não é importante. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, quando vocês receberem o seu Prolabore, retirarem o seu salário da empresa ou o seu salário da empresa que vocês trabalham, enfim, né? Primeira coisa mais importante é o investimento. A sobra é o que vocês vão fazer com os gastos, lazer, etc. e tal. Acho que essa é a parte mais importante. Estava assistindo hoje, falando essa questão do mercado, ontem, aliás, uma live falando da carteira do Warren Buffett, né? Para quem não conhece, é o maior investidor de todos os tempos, enfim, tem 89 anos. Né? E um dos anos do Warren Buffett, ele perdeu 48% do seu patrimônio. Um dos anos, né? O maior investidor de todos os tempos. Então isso acontece, crises acontecem, mas se a pessoa vai investir por longo prazo, longuíssimo prazo, ele é capaz de fazer com que vocês tenham uma multiplicação muito relevante. E fechando o 7º passo, senão o pessoal vai brigar comigo, invista em bons fundos imobiliários. Quando eu vim morar em Florianópolis, eu morei até os meus 18, 19 anos em Laguna e vim para cá, passei na UFSC, estudar administração aqui em Florianópolis, eu tinha uma regra de bolso, né? Eu queria construir kitnets, eu queria comprar uma kitnet, construindo, etc. Não que isso não seja investimento, tem muita gente que hoje vive dessa renda. Mas a gente tem hoje formas que talvez sejam mais simplificadas e confiram um nível de risco ainda mais baixo. Né? Hoje a gente pode ser donos de cotas de fundos imobiliários que investem em shoppings, em hotéis, em galpões, né? Com R$100, R$150. Investindo em cotas de fundos imobiliários, e olha que legal isso, gente, recebendo rendimentos mensais isentos de imposto de renda todos os meses. Então, pouquíssimas pessoas conhecem isso no Brasil. Eu queria também trazer um dado, para a gente poder fechar e dar uma lida nas perguntas também. Hoje, só 1% dos brasileiros investem na Bolsa, são 2 milhões de investidores. Sabe quantos por cento a gente tem nos Estados Unidos investindo na Bolsa? 60%. A gente tem 1% de investidores na Bolsa no Brasil. Então, a gente tem uma avenida enorme de crescimento. Né? Então, tem que começar hoje. Se a gente tiver uma pessoa que está nos assistindo começar a investir na Bolsa por influência nossa, já valeu demais a nossa live, né, gente? Isso. Incrível. Isso mesmo. A gente tem uma segunda pergunta da Stephanie. Ela fala, justamente, como fazemos enquanto estamos montando a reserva de emergência? Existem os seguros, existem várias formas, várias modalidades de seguros que nós podemos fazer enquanto estamos constituindo a nossa reserva de emergência. Exato. Né? Para isso que existem os seguros. E aquilo que eu também falo para as pessoas, o primeiro passo é montar reserva, né?
Mas o que acontece? As pessoas podem estar investindo de forma concomitante com outros ativos também, né? Porque a reserva ela vai chegar num determinado momento que a pessoa vai terminar de montar a sua reserva. Não vai precisar ter uma reserva maior do que, sei lá, um ano, né? Acho que um ano de reserva é um patamar bastante interessante. Depois que ela constitui a sua reserva, ela vai destinar 100% do seu poder de investimentos para outros ativos, para ações, para fundos imobiliários, ações nos Estados Unidos também. Imagina comprar Apple, né? A gente fala muito disso no nosso programa de mentoria, né? As pessoas investem nos Estados Unidos. Muita gente acha isso que é impossível, é um negócio, né? Não, isso não é para mim, né? Não, é muito possível, muito fácil de poder ter ativos. E essa proteção em dólar, né? O Brasil, esse ano, nosso real foi a moeda que teve pior performance no mundo inteiro. Nossa moeda perdeu 35% de valor. Então a gente tem que ter uma parte também investida em dólar, né? Porque a nossa vida é dolarizada, né, gente? Né? O computador aqui que a gente está utilizando para fazer essa live, os nossos equipamentos eletrônicos são todos em dólar, commodity, petróleo, né? A reserva, uma parte da reserva do nosso país é em dólar. Os grandes bancos brasileiros fazem reserva em dólar, o mundo faz reserva em dólar, o chinês, quando ele nasce, o pai dele já abre uma poupança para ele em dólar, não é? E nós ainda não temos essa cultura de investir em dólar, que é a moeda mais forte do mundo, e vai continuar sendo, não é? Exato. Bom, Eli e Israel, a gente tem horário, né? Infelizmente a gente já está chegando no final. Antes de encerrar, eu queria que vocês concluíssem, né? Passassem uma mensagem. Começa pela Eli, primeiras damas, para todos os nossos, todo mundo que está assistindo, todo mundo que ainda vai assistir, uma dica, o que eles podem fazer, como que qualquer recomendação, fica à vontade. Recomendação principal: os nossos negócios, as nossas empresas são as nossas joias, não é? Porém, quem comanda essas joias somos nós, empresários. Então, nós precisamos nos proteger para que a nossa joia, que a nossa empresa esteja preservada, não é? E as pessoas que dependem da nossa empresa e que dependem da gente. Então, planejar o futuro é importantíssimo e proteger o futuro também. Não há planejamento sem proteção. Exato. Obrigado, Eli. Maravilha. Bom, gente, eu queria primeiro agradecer a todo mundo aí que participou da live. Espero que esse papo tenha sido construtivo e tenha promovido bons insights aí para vocês. A educação financeira é a base da transformação dos países, né? Os países desenvolvidos, eles têm uma coisa em comum. Eles têm um nível de poupança interna muito grande, né? As pessoas já investem desde cedo, as próprias empresas, a formação das próprias empresas, elas são com base em patrimônios que foram construídos ao longo do tempo. No Brasil, a gente tem um ecossistema ainda muito dependente de empreendedorismo por necessidade. As pessoas vou empreender porque eu não tenho outra opção, vou empreender porque eu fui demitido, né? Então, a educação financeira, poder ler sobre isso. Hoje, felizmente, a gente tem uma infinidade de conteúdos hoje gratuitos disponíveis hoje na internet, só esperando uma pessoa de boa vontade para acessá-los. Uma outra coisa que eu falo muito para as pessoas, característica em comum das pessoas que são mais do que bem-sucedidas, são muito bem-sucedidas, elas leem muito. O brasileiro lê muito pouco. Então, leia todos os dias. Um programa que eu sempre incentivo para os meus alunos, a leitura diária. Então, somente com a leitura é que a gente vai ter uma transformação no nosso nível intelectual, a gente vai ter acesso a mais informações, conteúdos de valor para a gente poder investir mais e melhor. Então, a mensagem que eu queria dar, esse insight positivo para a gente poder fechar, pague-se primeiro, né? Invista em você primeiro, né? Separe esse percentual da sua renda mensal, do seu salário, do seu prolabore e invista. Né? Somente assim que você vai, de fato, construir a sua liberdade financeira, a sua independência daqui para frente. Exato. Obrigado, Israel. Obrigado a todo mundo que está assistindo. A gente espera que esse conteúdo tenha sido de grande valia para todos, né? A gente acredita que sim. Todos os nossos contatos estão na descrição do vídeo. E para encerrar, um agradecimento à CIF, a todas as regionais, ao Ramon que está no back-office aqui nos apoiando. E para concluir, a gente falou bastante sobre investir no tempo, 30 anos, 10 anos, falamos sobre crise, mas durante a crise, lá em fevereiro, enquanto o mundo não sabia o que ia acontecer do ponto de vista de investimentos, eu
o pessoal me procurava e falava, né, nossa, tô perdendo dinheiro. Aí eu falava para todo mundo o seguinte, não se preocupe, segura as pontas, administra, e se puder fazer novos investimentos, faça, porque daqui 10 anos, ou seja, fevereiro, março de 2030, a gente vai comemorar o aniversário dos 10 anos da melhor compra, do melhor investimento que a gente fez na vida. Ou seja, essa crise que a gente está passando agora não é nada mais, nada menos do que um ótimo investimento, uma ótima oportunidade para a gente começar os investimentos, ok? Então, muito obrigado a todos. Continuem nos acompanhando no canal da CIF. Muito conteúdo legal ainda está por vir. E uma boa noite a todos. Obrigado, Eli. Obrigado, Israel. Um abraço. Valeu, Thiago, Eliane. Obrigado aí. Um grande abraço, pessoal. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.